agindo como se ministro da Casa Civil fosse. Por quê? Por que se coloca essa questão? O que se diz, o que se fala, o que se noticia, eu não vou dizer que isso está acontecendo, porque eu não vi, mas isso é voz corrente, inclusive chegou a dar valores e não foram nem contestados esses valores. Né? Porque qual é a resposta? Estão dando tanto dinheiro para os deputados não comparecer e tanto dinheiro para os deputados votar contra o impeachment. Aí o governo vem dizendo, é golpe. O governo não diz isso é mentira. Não, isso é golpe. Quer dizer, o mantra do golpe, a idiotice do golpe, ontem naquele artigo, quem fica repetindo que é golpe é um idiota. Parece que parafraseando o Beni Andrade, pegando o bordão do Beni Andrade. Mas olha aqui, sabia que... Eu vou me dar o direito de resguardar aqui o nome do advogado, até porque ele é um profissional, ele não se mete em política e ele não tem muito interesse em aparecer. Sabia que o Lula está cometendo crime? Ele diz assim, estava pesquisando aqui e achei no Código Penal. Porque ele está como se ministro da Casa Civil fosse. Artigo 324 do Código Penal. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-las sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, pena detenção de 15 dias a um mês ou multa. Ele está no exercício da função, comenta aqui o advogado, e não é um advogadinho, não, é um advogadão. Ele está no exercício da função sem estarem satisfeitas as exigências legais. Porque o STF, através de uma liminar, suspendeu a sua posse. Quer dizer, isso aqui está incluso no artigo 324, na hora da suspensão da posse. E ele comete o crime todo dia. E isso no direito penal é crime continuado. Professor, Desculpa, Titio Peixoto. Desculpa, foi sem querer. Estava sem querer, mas é isso. Isso no direito penal é crime continuado. Não, mas ele estava falando, ele estava falando. E eu vi, sem querer. Eu odeio ser interrompido. Eu senti que estava fazendo uma prova de múltipla escolha. Vem cá, quando o Lula taxou o pessoal do PT, no caso do dossiê contra a filha do Serra, de um bando de aloprado, será que hoje ele se inclui também nesse bando de aloprado? Deve ser, né? E quando ele disse que tinha 300 picaretas no Congresso? Olha aqui, continua o comentário. Na verdade, se ele, Lula, além de estar cometendo o crime do artigo 324, estiver prometendo outros benefícios em troca do voto, pode estar cometendo, inclusive, outros delitos. E aí pode ensejar o concurso material do crime do artigo 324 com outros crimes. E aí as penas podem ser somadas, ou melhor, devem ser somadas. Mas é fato, não está certo, aí é o comentário do advogado, o cara ficar de uma suíte, de um hotel, fazendo negociatas com deputados. E com dinheiro público. E mandou retirar todas as câmeras, sabia, e até com senadores. Everton, foram retiradas todas as câmeras desse hotel para não filmar ninguém. E olha aqui, a coisa tá brava. Uma juíza do Distrito Federal entrou com um recurso lá tornando inválida a posse do ministro da Justiça. Ele é membro do Ministério, né? Ela considerou que os efeitos da retroagem, né? Exatamente. Eles são atemporais do ponto de vista dos seus efeitos. Que barbaridade. Muito bem. Tá uma bagaça. Já que nós somos advogados, deixa eu advogar uma causa aqui. Ontem eu jantei com 3 profissionais da área de saúde, são bons amigos, e os três são ouvintes do Papo de Redação.
E a conversa girou em torno dos dinos quase o tempo todo, porque realmente eles adoram o programa, como muita gente nesse estado todo. E muitas dessas pessoas, além deles, me falaram sobre o desabafo do Everton Leone ontem. Eu achei maravilhoso. E Aliás, aí eu aproveito o comentário que eles fizeram e até a curiosidade de um deles dizendo que o Everton chegou até a gritar em alguns momentos, como se em praça pública estivesse, né? Lembrando os bons momentos das grandes campanhas que ele comandou politicamente. Não é gritar, era elevar o tom. Não, mas ele falou, né? Eu estou usando as palavras do colega, do amigo ouvinte, para fazer essa defesa do Everton, que é a nossa também, porque o Everton, na verdade, é o nosso comandante nessa emissora. Deixa eu falar. Eu quero fazer, eu quero usar essa expressão. Eu não consegui sair às ruas ontem, depois do meu comentário. Eu quero fazer porque, na verdade, o Everton não gritou com... Porque o Everton não pessoaliza a relação. O Everton não... E eu vou pedir aqui que me permita fazer a inclusão elogiosa, professor Peixoto. Obrigado. Porque algumas pessoas perguntam, por que não tem mais A ou B? Por que vocês não convidam? Os dinos nasceram de um sonho que nós tivemos lá atrás com Sérgio Melo, Beni Andrade, Sérgio Pires, Everton Leone, esse que vos fala, de trazer para os microfones algo que nós fazíamos no corredor da empresa. Porque nós discutíamos de forma acalorada aqui nesses corredores, muitas vezes. E pensamos um dia, Everton, meninos, dinos, virou dinos depois, por que não vamos levar isso para o rádio? O Everton falou assim, vai ser uma insanidade, mas vai dar certo. E quando falamos levar para a TV, ele falou assim, insanidade parte 2, a missão, vai dar certo também, e deu. E hoje, depois de muito esperar, e com saudade eterna dele, temos um novo integrante, que é o professor Peixoto, sentado numa cadeira que foi de uma pessoa inesquecível e incomparável, chamada Sérgio Melo. Mas nós não nascemos, nós não somos uma estratégia de marketing, nós não somos escolhidos a dedo para vender mais ou B ou para ter audiência, nós somos um grupo de amigos que concorda ou discorda, que debate, que critica e em alguns momentos até tem uma certa unanimidade, mas ela não é total, porque nós discordamos mesmo nesse tema do impeachment. Por exemplo, eu não acredito que o impeachment vai acontecer. Então, não é a mesma opinião dos demais dinos. Então, Everton, só para concluir... Perto da minha. Só para concluir, e não vejo ele como uma solução também. Parabéns, nós nos sentimos representados e de vez em quando essa vontade que você teve extravasou, passamos mal por não fazê-lo. O Everton me representa no desabafo dele e o Beni me representa no pataço. Na verdade é o seguinte, eu já sei por que vocês estão falando isso, até porque como eu tô Não, eu estou falando por causa dos médicos. Os três ontem me falaram que acharam que você em algum momento estava gritando. E o que foi aquilo com o Everton? Ele estava, não, eu falei, realmente ele estava nervoso. Do indignado. Era o grito do indignado. Mas é que tem uma outra, nós já discutimos aqui, eu tenho uma característica. Uma certa feita veio aqui a filha da Eterna Vida Alves, a mulher que deu o primeiro beijo na televisão. TV. Isso. E ela tinha pelo menos em São Paulo, uma empresa que cuidava do discurso, de assessoria. Cerimonial e assessoria. Mas era da linguística mesmo, e veio fazer um curso para os deputados.
para aprender a falar. Oratória, perfeito. Tá, perfeito. Veio aqui fazer um curso e tal, e aí nós tínhamos que, cada um de nós, e tinha os testes. E aí, quando eu fui fazer, quando chegou na minha parte, ela disse, olha, o único de vocês aqui, e eu não estou dizendo que seja um defeito, mas o seu Everton Leone tem um discurso teatral. E isso está em mim desde menino. Eu não sei falar sem, ao mesmo tempo, representar fisicamente e no tom da minha voz aquilo que efetivamente eu estou sentindo. E eu sou assim na televisão também, e muito mais na TV, porque ali eu tenho praticamente um solo na hora do comentário, né? Uhum. Então ali é como se eu estivesse num palanque, como se eu estivesse num palco, como tivesse, quando abre a câmera, como se abrisse a cortina do teatro. Mas é da minha natureza. Isso não diminui, nem... Eu sou assim. Apenas lhe empresta características que são... Quando eu vou discutir aqui com o Beni, com o Sérgio, com o professor Peixoto agora, com o Domingos, eu, às vezes, aumento o tom e eu depois, por que eu fiz isso? Mas já foi, porque é da minha natureza. É uma coisa que eu não consigo controlar. Acho que, inclusive, o tom de voz não vai me dar razão. Mas eu não aumento o tom de voz porque eu quero ter razão. Eu aumento o tom de voz porque faz parte do meu jeito cênico de defender uma causa. Ou defender uma ideia. E mais, alguém... Você dá vida disse, ao seu sentimento. Outro dia alguém disse, o Everton não dá razão para os outros. Não, é porque eu acredito tanto nas minhas convicções, nas minhas verdades, que não são as verdades do mundo, que eu as defendo até a morte. Mas o programa nasceu para isso. Nós vou trafegar no que o Domingos falou ainda agora. Nós convivemos fraternalmente com as divergências. Com as divergências. Em absolutamente a sua opinião contrária, ou a qualquer opinião contrária aqui, jamais tem o condão de passar para a pessoalidade, mas no sentido da discussão das ideias, no aclaramento das ideias e de trazer informações ao nosso ouvinte, de maneira que eles encontrem valor no nosso programa. O Domingos, por exemplo, ficou um tempo mais afastado da gente, por outras razões profissionais, enfim, outras atividades. Eu vinha menos assiduamente do que começou a vir agora, o professor Peixoto está chegando agora. Ficávamos eu, o Sérgio e o Beni aqui. Eu tenho uma característica, eu consigo me desvestir em nome da informação, em nome do jornalismo, das minhas convicções, quando eu preciso passar a informação. Então, muitas vezes aqui as pessoas me confundem, e muitas vezes já disseram isso. O Everton é do PT. O Everton defende o PT, você já deve ter ouvido isso na rua. O Everton está a favor do golpe. O Everton é contra o impeachment. É porque quando eu tenho uma informação e quando eu percebo que ali o governo está com a razão, eu defendo aquela razão do governo. Eu defendo aquela notícia que às vezes é ruim para o oposicionista, mas eu, em nome da verdade, eu preciso passar essa informação. E aí nós discutimos aqui, porque o Beni fica do outro lado, o Sérgio do outro lado, cada um defendendo a sua convicção, e eu fico defendendo a minha, independente do que eu pense. Se aquilo que eu defenda, e que seja absolutamente verdade, e que vai custar o não prevalecimento do impeachment, paciência, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu hoje sou uma das pessoas, e é por isso que talvez ontem eu fiz aquele desabafo, que começo a acreditar que o impeachment pode não se materializar domingo. Uhum. Primeiro porque eu, nos meus 61 anos de idade, eu já conheço suficientemente, não é o político, não é o parlamentar, o ser humano. Isso mesmo. Esta é a grande diferença. E isso aconteceria se fosse uma reunião da CBF nos clubes de futebol. E isso talvez aconteceria se fosse numa reunião da congregação dos pastores e padres, enfim, cristãos, todos. Porque, lamentavelmente, o homem sucumbe. Lamentavelmente. E é com esse tipo de gente que nós estamos tratando. Com seres humanos. Não são pessoas que vieram de Marte. Não são pessoas alheias ao nosso planeta, que têm sentimentos diferentes do que se passa aqui.
Agora, quando eu vejo que cada dia aumenta mais o número de desempregados. A gente vê empresários que estão perdendo seus negócios. As dezenas. Fechando as suas portas. Levando ao desemprego E centenas aí de pessoas. eu vou ficar aqui, tal qual um idiota, como diz o artigo aquele, discutindo se é golpe ou se não é golpe. Isso, para mim agora, na minha convicção, você ficar discutindo golpe é você não querer discutir a realidade desse país, as dores do povo desse país, os sonhos que se fragmentaram nas pessoas desse país. As esperanças das gerações futuras foram jogadas no lixo. Isso é o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Mas eu quero Obrigado, interromper. vou dizer uma coisa. Obrigado. Não, a gente quero dizer uma coisinha consegue depois. ainda brincar numa hora dessa. Consegue. Ó, Né? eu- Só para mim concluir, Não, mas é mesmo. porque uma hora dessa a gente não pode ser Claro, interrompido. claro. É técnica Claro. também. Foi dito, quando o Domingos fez um comentário aqui sobre o que nos foi dado de esperança, ninguém nos deu esperança porra nenhuma. Nos venderam esperança. Nós compramos a esperança através do nosso voto. Nos mentiram anos e anos. Foi um engodo que se fez desse país. Mentiram para nós e são réus confessos. Porque o ex-presidente Lula chegou aí para a televisão dizer que quando ele ia para o exterior ele mentia sobre o Brasil. Inventava números. Numa coisa irresponsável, maquiavélica. E como é? Agora, nós vamos discutir se é golpe ou se não é golpe. É a mesma coisa que nós ficar discutindo. Ó, o cara está no telefone. Olha, eu quero te dizer que eu matei 12. Matei 12. Aí vem o advogado e diz, não, essa gravação aqui não é legal porque não estava autorizada. Meu Deus! Eu não quero saber se ela está autorizada ou não. Eu não quero saber se esse cara que diz que matou 12 é réu, confesso, que matou 12, se ele vai preso ou não vai. Ele tem que dizer assim, ó, seguinte, já que vocês não vão conseguir me prender porque a gravação é ilegal, eu quero dizer que eu estou indo agora lá para Papuda, que eu estou indo agora lá para o Urso Branco, me auto-imolar e quero ser preso pelo crime que eu cometi e que vocês não vão conseguir me prender. É esta a discussão. Agora eu vou discutir, que é tão hipócrita isso, o advogado faz isso, que ele está no papel dele, parabéns. Mas discutir, não, essa gravação é ilegal. Mas como? Tá certo, mas eu não quero discutir a legalidade da gravação, eu quero discutir o crime que foi cometido, e não contra uma pessoa, nem contra 12. E não é um crime que foi negado. Porque não foram 12 que morreram, são milhões de brasileiros que estão morrendo todos os dias. E aí nós vamos discutir se foi essa porcaria de golpe, isso é uma hipocrisia, isso é uma fraqueza, isso é gente que não tem compromisso com o ser humano. A minha indignação não é com quem defende e discute golpe ou que isso não é golpe. A minha indignação não é com essas pessoas. A minha indignação é o que fizeram com os brasileiros. E eu não vou me calar diante disso. Quando eu vejo que pode não acontecer o impeachment, eu me desespero, eu me desencanto. Como diz o eu broxo. Porque, pelo amor de Deus, aí a pessoa pensa, nós temos 9,5 milhões de desempregados, mas ela quer se manter no emprego dela. E esses 9,5 milhões, daqui a pouco é 15. E aí ela diz assim, não, mas aí se me caçar eu vou para o Supremo e volto. Mas, meu Deus do céu, será que a pessoa não percebeu ainda que ela escangalhou esse país? Que ela destruiu esse país? Que ela mentiu para os brasileiros? Eu me nego a discutir firulas. Eu me nego a discutir coisas que estão na periferia. Nós temos que discutir o seguinte, essa mulher tem condição de nos levar a um porto seguro? Ela sabe que não tem. Ela sabe que não tem. Porque ela já dirigiu empresas pequenas e quebrou. Nós sabemos disso lá em Porto Alegre. Ela era muambeira. Em 99 ela quebrou. Então, agora, nós vamos ficar aqui, num momento em que o país clama. Não é, e não tem outra... E pior, nós aqui dissemos aqui ontem, e temos dito isso todos os dias, essa porcaria aqui. Lamentavelmente, as soluções que podem surgir
não são nada que nos possam trazer algum alento e alguma esperança.